O Vasco venceu e venceu bonito. O plano de pagamento foi aprovado pelos credores com quase 100% de aprovação. E até quem criticava, ó, disse que sim. É um dia histórico para o Gigante da Colina. Bem-vindos ao canal, eu sou André Luiz. Está começando o nosso Almoço do Gigante aqui no canal Gigante Vascaíno. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo entender o que muda a partir de agora para o Vasco da Gama. Bora pro vídeo. Olha, ontem no hotel da Barra, né, no hotel Show Novo Rio, na Barra da Tijuca, ali perto do Parque Olímpico, o Vasco fez uma reunião com os credores, fez a Assembleia de Credores, que é obrigado pela recuperação judicial, né? Nessa Assembleia de Credores, o Vasco apresentou oficialmente o plano de pagamento. Já tinha colocado o plano de pagamento para alguns credores, etc. e tal, percebeu que houve uma gritaria, uma chiadeira, fez alguns ajustes. Ao longo lá do dia também fez alguns ajustes. Teve um discurso emocionado do Valdir Bigode, que está aí rolando até na internet, já gravaram, já colocaram aí na internet o discurso dele, né, onde ele fala que não ia aceitar nada, porque ele era o número 33 da fila e agora querem pagar ele em 20 anos, e já está 30 esperando e tal. Olha, eu sempre concordei que o plano que o Vasco oferecia para alguns credores trabalhistas, principalmente ex-jogadores, era muito ruim, né? A exigência de quem não aceitasse tinha que ter uma exigência de deságio de 90%. Aquilo tudo era muito ruim. Mas a gente está se falando, eu nunca li nenhum documento. Eu me baseei no que vinha saindo de informações na mídia, etc. e tal. Eu achava que ia ser muito difícil a aprovação do plano de pagamento. E isso me dava muito medo, né? Porque se o plano de pagamento não é aprovado na Assembleia de Credores, o que acontece? A Assembleia de Credores pode apresentar um outro plano para o Vasco. E a Assembleia de Credores também pode dar um prazo para o Vasco elaborar um novo plano. Mas a Assembleia de Credores também pode falar que, olha, é isso, acabou, não tem mais prazo para vocês, nós já estamos esperando há muito tempo, você apresentou um plano horroroso, então nós não queremos mais nada vindo de vocês e nós também não temos nenhuma ideia, vamos deixar a Justiça resolver. O que a Justiça ia resolver? Ia resolver pela liquidez do Vasco, pela falência. Aí o Vasco tem que disputar a Série D. É claro que um plano de recuperação judicial é muito difícil que os credores não aprovem um plano ou tentem ajustar ali na reunião algumas coisas, porque todo mundo quer receber. Todo mundo sabe que se for uma falência, vai ter que ter liquidação de bens, venda de bens, etc. Isso vai demorar muito mais tempo do que fazer um acordo ali. Então todo mundo geralmente entra e faz um acordo na recuperação judicial. Você está trabalhando com um cara que está meio que falido, o cara está em recuperação judicial. Então é melhor aceitar isso aqui garantido aí pela justiça que eu vou receber do que esperar a liquidação de venda de bens, etc. Isso não sobra nada para mim. E se eu ficar lá no fundo da fila? É sempre assim que funciona. E aí, para surpresa, o clima começou quente ontem, eu dei essa notícia aqui. A primeira hora foi um discurso do Valdir, a Assembleia foi suspensa. Quando a Assembleia foi suspensa, a notícia que chegou para a gente é que, nesse intervalo, né, teve uma hora de conversa, a reunião foi suspensa, começou às 17 horas, às 18h15 mais ou menos a reunião foi suspensa, retornou às 19 horas e aí o Vasco já apresentou uma nova proposta e começou a colocar em votação e os grupos votaram e o Vasco conseguiu uma aprovação absurda, histórica, de 97,7% de aprovação. É colossal, cara. Você tem aí menos de 3% não aprovaram, 2,3 pessoas que não aprovaram, 2,3% dos credores que não aprovaram, 97,7%. O Vasco emitiu uma nota oficial logo depois da aprovação. Eu não trouxe a nota printada porque ficou muito pequenininha a letra, não ia dar para ler, então eu vou ler para vocês aqui a nota. O Vasco botou assim, ó. O Vasco tá nas mídias do Vasco, está no site do Vasco, tá? O Vasco da Gama informa que o plano de recuperação judicial foi aprovado em primeira convocação na Assembleia Geral de Credores, realizada nesta quinta-feira, dia 9/10. O plano recebeu a aprovação de 97,7% dos credores presentes. A decisão histórica, inclusive no futebol brasileiro, representa um marco fundamental no processo de reestruturação financeira do Clube de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF, reforçando a confiança e a credibilidade conquistadas ao longo das negociações iniciadas em outubro de 2024, quando a Justiça concedeu a tutela cautelar antecedente.
A aprovação do plano garante segurança jurídica para o cumprimento dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade e transparência. O Vasco da Gama agradece a confiança dos credores e reconhece o esforço conjunto de todos os profissionais envolvidos neste processo. Trata-se de mais um passo importante na construção de um futuro sólido e sustentável para o clube. Seguimos firmes nessa jornada, certos de que, com união e trabalho, somos mais fortes. Clube de Regatas Vasco da Gama, assinado em conjunto com a Vasco da Gama SAF. Cara, é uma vitória. Você pode não concordar, discutir que 90% de deságio é escandaloso, mas agora acabou. Os credores aceitaram. Quem somos nós para falar alguma coisa? Se o credor aceitou, agora acabou. Beleza, é uma vitória. O clube apresentou uma proposta de pagamento e deu tudo certo. Bacana, perfeito. O que eu não estou entendendo, e aí eu vou tentar buscar entender em outros vídeos, e vou tentar buscar mais informações, eu não consegui informações ainda sobre isso, para mim ficou meio assim, meio esquisito, não ficou legal, não ficou claro para mim, né? A questão dos detalhes do plano é que o plano ele contempla 600 milhões, né, de dívida do Vasco, né? Tem um textozinho que diz assim: o plano de recuperação envolve cerca de 550 a 600 milhões em dívidas, com previsão de pagamento de aproximadamente 200 milhões em até 19 anos. Ou seja, dos 600 milhões, não vou arredondar para 600 milhões de dívida, que esse plano de pagamento ele contempla 600 milhões da dívida do Vasco. O Vasco vai pagar esses 600 milhões em 19 anos e, em vez de pagar 600 milhões, vai pagar 200 apenas. Pô, fantástico! Conseguiu aí um deságio de 400 milhões, um desconto de 400 milhões na dívida total, né? Cara, é um resultado espetacular, maravilhoso. O que eu não entendo, né, é aí que eu começo a fazer um questionamento, e o questionamento é por falta de entendimento mesmo, e eu vou pesquisar melhor, é que a diretoria havia no balanço anterior citado que a dívida era de 1 bilhão e 400. Era de 700 milhões, quando o Salgado vendeu para Vasco da Gama a SAF, e aí quando o Pedrinho assumiu, que pegou a liminar, assumiu a SAF lá, demorou para fazer o balanço, esse ano eles declararam que a SAF aumentou a dívida do Vasco em 700 milhões. Então a dívida do Vasco e da Vasco da Gama SAF juntas era 1 bilhão e 400 milhões. Ora, o que eu não estou entendendo é que se o plano de recuperação de pagamento, da recuperação judicial, esse plano de pagamentos aprovado ontem, ele contempla Vasco da Gama Associativo, CRVG, e Vasco da Gama SAF, a empresa, a Sociedade Anônima do Futebol, por que apenas 600 milhões? O plano contempla apenas 600 milhões de uma dívida de 1 bilhão e 400. A outra parte da dívida está como? Não está na recuperação judicial, o Vasco continua com essa dívida de 700 milhões, então voltamos à era do Salgado. Continuamos na mesma situação do Salgado. Eu queria essa explicação, eu queria entender isso, porque isso não está claro para mim. E não vi ninguém ainda perguntando, não vi nenhum repórter questionando isso. É uma pergunta que eu gostaria de fazer e entender o que aconteceu. Se você tem 1 bilhão e 400 de dívida declarada, entra em recuperação judicial, faz um plano de pagamento que só contempla 600 milhões, e os outros 800? Como é que ficou essa história? É tudo dívida fiscal? Porque parece que dívida fiscal não entra em recuperação judicial. Mas não pode ser dívida fiscal. A C7 Parte não fez 800 milhões de dívida fiscal em um ano. Tá bom, mesmo que tenha dívida fiscal do Vasco, o Vasco não fez 800 milhões de dívida fiscal. Isso não existe. Não existia na época do Salgado. Na época do Salgado você só tinha 700 milhões e era de tudo. Tributária, trabalhista, tudo envolvido. Como é que agora você tem 600 milhões de dívidas? Pelo que eu entendi, esse contrato aí está contemplando fornecedores, empresas, microempresas, empresas pequenas, dívidas trabalhistas, dívidas que estão na CND, que é a Câmara Nacional de Disputa da CBF, que já estão na FIFA, que é o caso do Transferbanco, o caso do Esfosa, que foi levado para a FIFA, vão ter prioridade de pagamento, e um deságio sem deságio, afinal não vai ter nem deságio esses caras, ok? E vai ser paga até em 3 anos essa dívida, foi escalonada. Clubes de futebol, né, que são parceiros, outros parceiros, e também dívidas trabalhistas.
tanto daqueles que aceitaram o acordo lá em outubro, de 24, quanto os que não aceitaram. E aí sim, esses que não aceitaram estão sofrendo um deságio de 90%. Melhorou ontem, era 92%, caiu para 90%, chegou a 85%, acho que fechou em 90% mesmo. Depois eu vou até ver essa tabela. Mas e o resto das dívidas? Esses 800 milhões são dívidas de quê? Se você tem 1 bilhão e 400 de dívida, você coloca na recuperação judicial 600 e você explica as classes que estão sendo contempladas, esses outros 800 milhões é referente a quê? Eu gostaria de saber. Gostaria de entender, e outra coisa, gostaria de entender como eles vão ser pagos, porque o Vasco agora está saudável, só deve 200 milhões. Bem, e os outros 800? Não consigo entender isso aí. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais para entender melhor. Vou mandar um e-mail para o Felipe Carregal, para o Pedrinho, né? Não sei se eles vão me responder. Vou tentar, com todo o amor, entender o que está acontecendo, porque realmente eu fiquei agora, assim, achei pouco, contemplou pouco, 600 milhões apenas da dívida, 600 milhões é a dívida do Salgado. Se eles disseram que com 67 partes a gente dobrou a dívida, foi para 1 bilhão e 400, isso está em balanço, então realmente eu fiquei sem entender. Mas de qualquer maneira, ontem foi uma grande vitória da gestão do Vasco. Você pode concordar ou não com a recuperação judicial. Não tem problema nenhum contra isso. Você pode falar que a recuperação judicial é um erro, é uma falha, é um risco muito alto, ok, respeita a sua opinião. O que a gente não pode discordar é que foi uma vitória. A gestão escolheu esse caminho da recuperação judicial. E a gestão conseguiu uma vitória, cara. Então parabéns à gestão, parabéns ao Pedrinho, parabéns a todos os envolvidos na gestão, Felipe Carregal, as empresas que foram contratadas para fazer o que fizeram. Você conseguiu um índice de aprovação de 97,7%, é muito considerável. Isso mostra um pouco de confiança, né, dos credores na instituição ou em quem está fazendo a gestão da instituição que vai pagar. Olha, achei legal, achei bacana. Até o Bigode votou sim, né? Sabia disso? Até o Valdir acabou votando sim. Diz que fez um discurso lá, tem um discurso dele aí na internet, vocês podem ver. Vou botar por causa de questão de direitos autorais. Um discurso forte, se emocionou, chorou, disse que o Pedrinho, como é que fala que ele falou? Jogou bola com ele, foi colega dele, e pô, fez isso com ele, não atende ele, disse que está recebendo ameaças. Cara, mas foi lá e votou sim. Então, na hora, o negócio não era tão ruim, né? Ele foi lá e votou sim. Enfim, vamos ver como isso se desdobra. Eu tenho essa curiosidade de saber dessa outra parte. Se alguém estiver assistindo o vídeo, né, e souber explicar essa segunda parte, me chama, a gente conversa, vamos trocar uma ideia, porque eu realmente não é uma questão que eu não estou entendendo. Então não estou criticando, só estou colocando essa questão aqui, não estou levantando nenhuma falsa, nenhuma dúvida, nada, coração aberto, não consigo entender para onde está e como vai ser pago, se é que existe essa dívida realmente, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Mais tarde tem vídeo no canal. Se você está acompanhando tudo da recuperação judicial, vou colocar uma playlist aqui da recuperação judicial. Vai ter um vídeo aqui, eu acho que é na minha esquerda. Aqui vai ter um vídeo, quando acabar, vai aparecer um vídeo sobre a história do Bigode de ontem, que o Bigode chorou, brigou lá na Assembleia, lá nessa reunião dos credores. Vou colocar esse vídeo aqui de novo para você clicar e assistir, se você ainda não assistiu. E aqui, desse lado da cá, vai ter uma playlist só com vídeos sobre a recuperação judicial para você se informar, ficar esperto aí, tá legal? Aproveita e dá uma maratonada aí nos vídeos do canal e você vai ajudar a gente demais. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não deu, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. Valeu? Grande abraço, fique com Deus. Mais tarde tem vídeo, hein? Mais tarde tem vídeo no canal trazendo as últimas novidades do Vasco, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, fui. Tchau.